sabia que o cristianismo está preso? Sim, eu vou te explicar por quê. Aliás, você já se perguntou, por exemplo, o porquê a fé cristã ela parece ser tão importante, tão relevante, tão atuante dentro da igreja, mas tão silenciosa e tão omissa em outras áreas da vida de muitos cristãos, como, por exemplo, o trabalho, a política, a ciência e os estudos? Será mesmo que essa afirmação que eu acabei de dizer está correta? O cristianismo está aprisionado? Preste atenção nessa cena. Sabe o que ela representa? É a divisão que muitos cristãos vivem em sua vida hoje, agora, sendo, por exemplo, cristãos apenas na igreja e no máximo em sua casa, mas em outros locais como trabalho, estudos e com os amigos, ele até quase que se esquece que é cristão. Ele começa a lembrar só quando dá lá quinta, sexta, sábado, que está chegando o domingo, que é o dia dele ser cristão e ir para a igreja. E eu quero te dizer que, ao agir desta forma, esses próprios cristãos estão sim aprisionando o cristianismo. Muitos cristãos vivem em um cativeiro, limitando a sua fé a um canto privado da sua realidade apenas. Isso é tudo. Hoje eu vou te mostrar este problema e a solução para libertar o cristianismo deste cativeiro cultural que está sendo fortalecido pelos próprios cristãos e como isso pode revolucionar a sua forma de viver e impactar o mundo através daquilo que você é cristão. O cristianismo, na verdade, como eu já citei em um vídeo aqui no canal, é uma cosmovisão de mundo que impacta, influencia e precisa atuar cada aspecto da sua vida, ou seja, todos os aspectos, todas as áreas da sua vida. E o cristianismo é uma cosmovisão porque ele responde às grandes perguntas da realidade, da vida, sobre, por exemplo, a origem de todas as coisas, sobre o problema atual que está acontecendo no universo, qual ele é, qual é a cura para esse problema e o destino, o fim de todas as coisas. O cristianismo responde tudo isso. Se você não assistiu esse vídeo, assista depois que terminar este. Ele é muito importante. Essa fragmentação da fé que esses cristãos estão vivendo é, no caso, considerar viver o cristianismo pela metade, se não for até menos que isso. Você, por exemplo, já prestou atenção no peso que tem a frase "eu sou um cristão"? Essa é a sua essência. Você está dizendo que isso faz parte da sua identidade. Você não consegue negar aquilo que você é. Isso está óbvio. Ser cristão faz parte da sua essência, faz parte de você. E assim, é impossível você fragmentar, ter algumas áreas da vida que você não leva ele em conta. Isso é impossível. Por exemplo, Nancy Pearce, não sei como se pronuncia exatamente, enfim, ela dá um exemplo que eu achei muito interessante, ilustra muito bem este assunto. Aliás, o livro dela é sobre isso. Depois, se vocês quiserem comprar, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Ela diz que um professor de teologia colocou-se à frente da sala de aula e de um lado do quadro ele desenhou um coração, no outro ele desenhou um cérebro. Os dois desenhos ocuparam partes iguais do quadro. Virando-se para a classe, ele disse: olha, o coração é aquilo que você usa para a sua fé, para a religião. O cérebro é o que você usa para a ciência. Você avalie isso. Está certo? Está errado? Julgue. É o seu pensamento? A autora também diz que a cultura ocidental moderna criou uma outra espécie de divisão, que é os fatos, que é aonde a gente coloca a ciência, a razão, o domínio público, aquelas coisas que a gente apresenta para o mundo, para as pessoas. E do outro lado, os valores, que é, no caso, onde se encaixa a fé, a moralidade, que é vivida confinada nos domínios privados.
E é essa divisão que leva cristãos a acreditar que a sua fé é apenas para o seu domínio privado, seu domínio pessoal, mas não para influenciar, por exemplo, a cultura, a política, a arte, a educação e outras áreas. E é disso que vem definições e frases e pensamentos de cristãos, como por exemplo, a minha fé ela é apenas pessoal, eu não devo falar sobre ela no trabalho, ou a ciência e a Bíblia são incompatíveis. É que o cristianismo está fragmentado, está sendo aprisionado na vida de muitos cristãos. E o que eu quero que você entenda que é necessário fazer é o que já disse Charles Spurgeon. Ele disse que o evangelho é como um leão enjaulado, disse o pregador batista. O que nós precisamos fazer não é defender um evangelho que está aprisionado, nós só precisamos deixar que ele saia da jaula, é simplesmente isso. Hoje, a jaula é essa acomodação, é essa aceitação da divisão entre secular e sagrado, que reduz, aprisiona o cristianismo a apenas aquilo que é privado, aquilo que é pessoal e aquilo que é particular. Então, para destrancarmos esta jaula, nós precisamos nos convencer de que, como diz Francis Schaeffer, o cristianismo não é uma mera verdade religiosa como qualquer outra, mas na verdade é a realidade, é a verdade total, é a verdade sobre a totalidade de todas as áreas da vida, porque ela é verdade sobre toda a realidade. E já eu vou deixar bem mais claro para você o que tudo isso não significa. Por enquanto, vamos lá, continuando comigo. Se a gente olhar para a Bíblia, para os ensinamentos bíblicos, o porquê isso faz sentido? Quais são as razões bíblicas que embasam esta ideia verdadeira para o cristão ter uma vida integrada? Deus, ele é o criador e o sustentador do quê? De tudo. Ele criou todas as coisas. Então, consequentemente, naturalmente, obrigatoriamente, todas as áreas da sua vida pertencem a Ele e devem, portanto, ser vividas sobre a sua obediência, a sua soberania. Quando a gente olha lá na criação, Deus deu um mandato, o chamado mandato cultural ao ser humano, que diz o quê? Diz que o ser humano deveria dominar, cultivar, cuidar sobre toda a criação, o que implica uma responsabilidade cristã em todas as esferas da vida: ciência, arte, política, cultura, enfim, todas as áreas. Cristo, por exemplo, ele não é apenas Senhor da nossa alma, mas de todo o universo. Colossenses 1, 15 ao 17 fala mais sobre isso. Devemos amá-lo com toda a nossa força e coração e entendimento. O cristianismo aplicado é extremamente associado à vida e à fé. O cristão, ele precisa ter este impacto na sociedade, aplicando sua cosmovisão cristã de mundo. Então vamos lá, pessoal, o que tudo isso não significa, o que eu não estou dizendo. Aqui é muito curioso o que Luiz Saião diz, e de forma descontraída. Ele diz que, assim como é famosa a fama do muçulmano xiita, igualmente existe a fama do cristão chato. Então, pessoal, eu não estou dizendo que você irá desrespeitar ambientes laicos, por exemplo, ou até mesmo outras religiões. Eu simplesmente estou falando que você não deve deixar a sua essência cristã, que abrange todas as áreas da sua vida, em nenhum ambiente que você estiver, e que você deve levar o cristianismo em consideração em tudo o que fizer. Quando um cristão chato se apresenta, ele se torna inconveniente. A consequência disso é que a verdade, a mensagem cristã acaba sendo banalizada. As pessoas pensam, lá vem o inconveniente, lá vem o chato. Paulo, por exemplo, quando ele tinha a sua mensagem recusada em um determinado local,
Ele não insistia, ao contrário, ele ia para outra cidade. Portanto, entenda, eu não falo de inconveniência, eu não falo de ser um cristão chato. Eu estou longe desta ideia. O cristianismo não é uma caixa separada, privada, isolada, mas é a lente que molda e dá sentido a todas as áreas da sua vida, a todas as outras caixas. Todas as demais áreas da vida ficam dentro da caixa da vida cristã. É isso que acontece na vida do cristão. Entender que Deus, Ele é o Senhor de tudo e que a sua fé deve ser integral é o primeiro e mais crucial passo para libertar o cristianismo do seu cativeiro cultural. A vida integrada em todas as áreas da vida é a principal arma e o próprio evangelho. Agora vem o desafio. Em quais áreas da sua vida você sente que a sua fé ainda está aprisionada? Comece a refletir sobre isso. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Se você tiver dúvidas, você pode me escrever, deixar aqui nos comentários, pode mandar uma mensagem no Instagram. Fique à vontade para me contatar que eu farei de tudo para te responder.